Boa noite, meninos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina de Saúde Coletiva e Ambiental. Eu sou a professora Carol e eu estarei com vocês pelos próximos 30, 40 ou 50 minutos. Vamos ver, né? Até onde vai dar. Então, bora lá começar a aula. O assunto abordado hoje é sobre vigilância, dando continuidade, né? Sobre vigilância ambiental, e a gente vai retratar a teoria sobre o programa Vigiar, que na verdade a gente já começou a abordar anteriormente, desde quando a gente começou a falar sobre vigilância em saúde ambiental, certo? Vamos prosseguir. Bem, a poluição atmosférica, ela deixou de ser uma característica associada exclusivamente às grandes metrópoles ou mesmo aqueles polos industriais. E aí seus impactos, eles também podem ser identificados em situações, por exemplo, de queima de biomassa, de atividades de mineração e de uso de técnicas de pulverização de agrotóxicos, dentre outras atividades. Diante disso, o Ministério da Saúde ele estruturou a partir de 2001 a vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica, o programa Vigiar. E aí, o objetivo desse programa é desenvolver ações de vigilância para populações expostas a esses poluentes atmosféricos, de forma a recomendar e também instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral, conforme a gente já sabe que é preconizado pelo SUS. O campo de atuação do Vigiar ele vai priorizar principalmente as regiões onde existem diferentes atividades da natureza econômica ou social que vão gerar uma poluição atmosférica, de modo a caracterizar um fator de risco para aquela população que é exposta. Aí o Vigiar, ele compete ações então de identificação e priorização dos municípios de risco de exposição humana a poluentes atmosféricos, por isso que nas aulas anteriores, quando a gente analisou aqueles artigos, a gente viu que tinha um levantamento de algumas áreas. Compete também, como ação do Vigiar, definição de áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde, identificação dos efeitos agudos e crônicos da exposição a poluentes atmosféricos para caracterização da situação de saúde. E para a atuação dessa vigilância, eles utilizam um instrumento de identificação de municípios de risco, que é o IMR, e também a estratégia de unidade sentinela, isso como principais ferramentas para atuação do vigiar. E aí, como podemos ver aí nesse fluxograma, as etapas de identificação, a gente observa nesse fluxograma que segue, né, as etapas de identificação e priorização de áreas que são contaminadas por poluentes atmosféricos. Isso que tem interesse à saúde, né? Claro. E elas são realizadas através desses instrumentos, né? Tanto através do IMR ou pela estratégia da unidade sentinela, certo? Aí nas etapas de avaliação, análise e diagnóstico, cadê minha seta, meu Deus? Aqui. Poderão ser utilizados desde um estudo epidemiológico clássico
estudos toxicológicos também, até avaliações de risco à saúde humana. Com base nas informações, essa seta é doida. Eu quero mexer, ela vai para onde ela quer. Enfim, não vou mais bulir nessa seta, não. Vocês vão acompanhando o fluxograma. Com base, então, nessas informações que são levantadas e consolidadas, são elaborados protocolos de vigilância e atenção à saúde das populações expostas a poluentes atmosféricos. Aí, a avaliação de risco à saúde humana, no contexto do vigiar, ela vai ser realizada de acordo com o objetivo de atenção e enfoque desejado, isso dependendo da metodologia que for utilizada. Também depende da equipe técnica que vai desenvolver a ação e também pode ter um apoio em relação a pesquisas, né? Um apoio em relação a universidades, a faculdades, certo? Para avaliar os casos de poluição atmosférica. E aí, uma vez que uma localidade ela é definida como uma área de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde, é necessário selecionar, dentre os indicadores de exposição e efeito de interesse do vigiar, conforme a proposta do trabalho e voltado para a vigilância ambiental. E aí, esse instrumento de identificação de municípios de risco que eu tinha falado anteriormente, né, o IMR, ele tem como objetivo nortear na construção de parâmetros para hierarquização de municípios com maior probabilidade de impacto da poluição atmosférica na saúde humana. E aí visa também contribuir para desenvolver ações de vigilância e atenção integral à saúde. Isso naquela área em que as populações estão expostas, certo? E aí, o IMR ele é composto por informações ambientais, seja de indústrias de extração e transformação, números de focos de calor, frota veicular, por exemplo, e também pode ser analisada informações da saúde, como, por exemplo, morbidade de doenças do aparelho respiratório, é um exemplo. E aí, para facilitar o seu preenchimento, é indicado a leitura de um manual de instruções. E aí, nele, né, é preconizado que a importância da identificação dos municípios de risco, porque é imprescindível, inclusive, para planejar ações de vigilância e constitui, inclusive, um passo inicial no sentido de orientar gestores e trabalhadores no SUS para que haja desenvolvimento de estratégias setoriais e intersetoriais para a prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, claro, que estejam relacionados à exposição humana a poluentes atmosféricos. A unidade sentinela, dentro do escopo da atuação do vigiar, ela é voluntária e é sugerida às secretarias de saúde como forma de monitorar eventos que sejam de interesse para a saúde pública. E aí é considerado, então, como uma estratégia que vai exercer vigilância de casos de doenças respiratórias em populações susceptíveis, por exemplo, podendo ser menores de 5 anos ou idosos, enfim, que apresentem um ou mais sintomas respiratórios, como, por exemplo, dispneia, falta de ar, cansaço, chiado no peito, né, que fala, sibilos, tosse, e que pode estar associado também a outros sintomas,
como por exemplo nos agravos de asma, bronquite e infecção respiratória aguda. Então, as unidades sentinela, elas vão fornecer dados para conhecer e caracterizar o perfil dos agravos possivelmente relacionados à saúde atmosférica e da sazonalidade em que elas ocorrem, favorecendo então uma abordagem contínua de monitoramento da população exposta, além, é claro, de subsidiar um planejamento e execução das ações de vigilância em saúde e atenção integral à saúde da população exposta. E aí, dentre as ações de vigilância ambiental da qualidade do ar, nós temos, por exemplo, a criação de normas e procedimentos nos setores ambientais e de saúde, avaliação dos padrões de qualidade do ar, diagnóstico da situação ambiental e de saúde local, seleção de indicadores ambientais atmosféricos e de saúde que são associados à qualidade do ar, definição de grupos-alvos para vigilância, isso voltado principalmente para o setor de saúde, desenvolvimento de um programa de educação para a população. A gente sabe que o impacto da poluição do ar sobre a saúde humana ela vem sendo discutida ao longo dos anos. E essas evidências elas apontam para a correlação entre o incremento dos níveis de poluentes atmosféricos e o aumento dos marcadores de morbidade e mortalidade. E aí, dentre os principais efeitos relatados, a poluição do ar ela pode provocar morte durante episódios críticos de exposição a poluentes atmosféricos. Além disso, é claro, de favorecer doenças agudas e crônicas e redução do crescimento infanto-juvenil. São exemplos esses. Pode afetar o sistema respiratório, circulatório, nervoso. Geralmente, os grupos mais acometidos são crianças e idosos, que são afetados principalmente quando os poluentes eles são acumulados em altas concentrações, produzindo efeitos biologicamente bem significativos. Em consonância com essas evidências, atualmente é obrigatória a notificação imediata da exposição ao ar contaminado, fora que esteja fora dos padrões que é preconizado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, portanto, pode ser considerado como um evento de potencial relevância à saúde. E aí, desse modo, a gente pode dizer que a poluição do ar é um tema de importância mundial devido aos efeitos que podem gerar sobre a saúde humana, animais e plantas também. E vem inspirando, inclusive, políticas de controle desde a década de 1950, por exemplo. E aí, nessa ótica, foi criado no âmbito do SUS esse programa de vigilância em saúde relacionado à qualidade do ar. Isso visando a vigilância da saúde dessas populações expostas a esses poluentes atmosféricos, seja independente de qualquer meio que venha essa poluição, desde que afete o ambiente atmosférico. Bem, o impacto da poluição do ar sobre a saúde humana, ele de fato vem sendo discutido ao longo dos anos, né? Aí, as tipologias de fontes de poluição atmosféricas, elas são variadas e podem ser antropogênicas, que significa que são produzidas pelo homem, ou naturais também. Também temos fontes móveis,
quando a poluição do ar é causada por fontes móveis, atinge seu ápice na época atual em decorrência da grande expansão experimentada, por exemplo, pelas indústrias automobilísticas, constituindo então uma razão de preocupação constante pelos setores do meio ambiente e da saúde. As fontes fixas também, nós temos, né, as fontes fixas também, elas são assim denominadas quando são lançadas à atmosfera em um ponto específico, fixo, como por exemplo uma chaminé. E aí dessa forma as fontes fixas elas compreendem as que resultam dos processos produtivos industriais e dos processos de geração de energia, como é o caso das termoelétricas, por exemplo. Nós temos as fontes agro-silvopastoris, que é uma importante fonte também de poluição atmosférica, e lançam para a atmosfera diversos tipos de poluentes associados a queimadas, por exemplo, os incêndios florestais, a movimentação do solo e pulverização de fertilizantes e agrotóxicos. Enfim, esses são alguns dos exemplos das fontes agro-silvopastoris. E aí, dentre essas fontes, as queimadas elas se destacam como uma prática que deve ser prevenida e controlada, principalmente em decorrência da frequência, da recorrência que ocorre e da ampla utilização no manejo e limpeza do solo das propriedades agrícolas que vem utilizando frequentemente de queimadas, né? E aí nessa ótica foi criada no âmbito do SUS esse programa para que seja controlado essa poluição atmosférica, independente da fonte, independente do tipo da fonte, pode ser, seja da fonte agro-silvopastoril, seja de fontes fixas, sejam de fontes móveis, enfim, nós temos esse programa, né, que visa principalmente contribuir para a avaliação, mapeamento das áreas de risco, controle, prevenção. Isso porque a gente sabe que a saúde ela depende de diversos fatores determinantes e os fatores ambientais também são muito importantes para serem controlados, para que não haja danos à saúde. E aí alguém pode dizer para mim, né, perguntar para mim, o que a gente pode fazer para diminuir a poluição do ar? E a gente sabe que desde a primeira revolução industrial, a qualidade do ar ela vem sofrendo contínuas alterações, isso em consequência do lançamento de substâncias poluentes na atmosfera. E essa situação ela é bem pior nos grandes centros urbanos, onde há uma maior concentração industrial e circulação também de veículos. Além disso, a expansão urbana ela levou à derrubada de inúmeras florestas, que deram lugar a obras de construção civil, sem contar nos milhões de árvores, né, que já foram cortadas para abrir espaço para atividades agropecuárias, por exemplo. E aí, como resultado dessas ações, todos os cantos do planeta ele tem registrado drásticas mudanças climáticas. Embora a situação seja preocupante, é possível frear esses efeitos nocivos, seja por meio do comprometimento com a conservação ambiental e de ações práticas que podem ser adotadas por toda a população.
E aí a gente sempre vê dicas para a melhoria da qualidade do ar, por exemplo, utilizar transporte público ao invés de todo mundo sair de carro, entendeu? Utilizar mais bicicleta, porque, enfim, além de você estar fazendo uma atividade física, você também está contribuindo para que não haja, para que reduza a poluição do ar, né? Porque além de você economizar o combustível, você ajuda a melhorar a qualidade do ar. Outras dicas, preferir biocombustível, porque, por exemplo, os combustíveis fósseis, eles são muito mais poluentes em relação aos biocombustíveis. Por isso, sempre que for possível fazer a escolha entre etanol e biodiesel em substituição à gasolina e diesel, é sempre bem-vinda. Além disso, é importante fazer revisões periódicas no veículo para manter a queima do combustível dentro do padrão. Também, como dica, investir em carona solidária, sabe? Várias pessoas utilizando o mesmo transporte, ao invés de cada um sair com um transporte próprio. Não fazer queimadas, evitar mesmo a queima de folhas, por exemplo. Restos de podas também e outros detritos, né? Para descartar esses materiais, algumas pesquisas têm demonstrado uma alta incidência de poluição atmosférica relacionada a essas queimas desses materiais. Outra dica também, ajudar a plantar árvores. É outra maneira de você contribuir também para a diminuição da poluição atmosférica. Bem, gente, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na verdade, esse assunto a gente já tem abordado já algumas aulas anteriores, né? Já fizemos inclusive uma aula sobre uma análise de artigos científicos relacionados a esses assuntos, a vigilância ambiental. Eu vou enviar esse material para o e-mail da turma. Espero que vocês estejam bem, estudem, aproveite essa fase para estudar, para se aperfeiçoar. E em breve estaremos todos juntos. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.